Pera aí, rapidão. Só um minutinho, eu tenho que só pagar uma conta aqui. Só vou pagar uma fatura aqui rapidinho, gente. Bora. Celular silencioso. Tô ficando fofo, sair daqui fedidinho. Calor da bexiga, mano, você é doido. Oi. 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 Mas eles estão vendo lá atrás? Alguém tá vendo lá atrás? Não. Vamos lá então. Uhum. 2. E aí, Undercast. Uou é o que a sua vida precisa. Muitas vezes está vivendo a vida numa monotonia. Você não sabe o que é bom, não sabe o que é ruim, porque não existe o efeito uou na sua vida. E no podcast de hoje a gente vai falar sobre muitas coisas. Dentro delas, uma que você gosta muito, que é o dinheiro. E para falar sobre isso, eu tô com ela aqui hoje, Pauline Brito. Seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui no Undercast. Eu que agradeço o convite de estar aqui compartilhando um pouquinho dos meus conhecimentos sobre finanças e sobre como a pessoa gerir melhor o seu dinheiro. E não é só dinheiro não, viu? Que esse podcast a gente fala sobre profissão, palestra, mentoria e sobre o que você quiser. Aqui a gente vai criar aí um pensamento sobre dinheiro. Porque muita gente só fica falando assim, o que fazer com dinheiro, né? É verdade. Eu quero que a gente traga um pensamento sobre dinheiro. Mas fala um pouquinho aí, suas qualificações, aptidões, apresente-se pra gente. Então, meu nome é Pauline Brito, eu sou formada em Ciências Contábeis, possuo Você é mestrado... contadora? Sou contadora. Caraca, eu não sabia não, que legal. Possuo pós-graduação em Gestão Pública, mestrado em Contabilidade. Trabalhei durante 8 anos na Petrobras. O E que hoje você fazia lá na Petrobras? eu era analista financeiro. Que legal. Fazia lá na parte do contas a pagar, Em qual unidade da Petrobras? Salvador. Ah, você por que Salvador? Você nasceu lá? Você morou lá? Isso. Você nasceu em Salvador? Nasci em Salvador. Sou baiana arretada. E hoje atuo como mentora financeira, onde ajudo as pessoas a organizarem melhor o seu dinheiro, né, administrarem, para realizarem seus objetivos. Entendi. Bom demais. E quando foi que você saiu da Petrobras? Que ano foi? Em 2020, em novembro de 2020, eu saí de lá. E quando você saiu, você já tinha esse pensamento em trabalhar com a área financeira? Como é que foi? Não, na verdade, meu sonho sempre foi passar no concurso. E graças a Deus eu consegui. Concurso público? Concurso público. Eu queria ter uma vida estável. Queria realmente não ter nenhum tipo de habilidade com vendas. Então eu dizia, eu vou trabalhar em um concurso público porque eu vou ter flexibilidade de horário, vou ter horário para sair, não vou precisar estar correndo atrás de nada. Só que em 2020 também, 2019 na verdade, eu estava em uma situação que eu só tinha sucesso em praticamente 3 áreas da minha vida. Qual? Que era a questão de ser o intelectual, o financeiro e um pouco o relacionamento com Deus, que eu considerava que eu tinha. Um pouco? Isso. Por que um pouco? Porque eu só ia para a igreja, mas eu não tinha, de fato, aquele assiduidade de leitura da palavra todos os dias. Tá. Então, eu conhecia Deus, assim, de ouvir falar. Bem pouco durante as pregações. E ali, quando eu passei por um processo de coach, eu entendi que a vida é composta por 12 áreas. E eu só tinha sucesso em 3.
E eu parei pra pensar, não, eu tenho que dar atenção às outras áreas. Então, eu não dava atenção na saúde. Você tinha um corpo diferente? Você tem? Então, eu não tinha qualidade. Era uma falsa gorda. Uma falsa magra, na verdade. Então, meus índices dava que eu era sobrepeso. Porém, fisicamente parecia que era uma pessoa magra, mas não era. Ah, E com isso eu passei, né, a fazer atividade física, comecei a cuidar realmente de todas as áreas, para justamente ter a verdadeira prosperidade. Então, de nada adianta. O que é a verdadeira prosperidade? Então, é plenitude nas 12 áreas da vida. Uhum. Então, não adianta a Você pessoa... consegue explicar isso assim pra... Então, eu digo assim, ó, que não existe equilíbrio, mas existe um balanceamento. Por exemplo, depois que eu identifiquei que eu já tinha um certo grau de inteligência, né, intelectual, eu sempre fui pessoa muito de estudar, e aí conseguiu ter esse domínio na questão das finanças, só que não tinha um relacionamento bom, né, a parte conjugal não estava boa, eu nem pensava em filhos, relacionamento com Deus era só ir na igreja, então, até o social, às vezes eu estava num ambiente, saía e ficava pensando, né, eu podia estar em casa estudando para passar em outro concurso. Então, a parte intelectual, a parte do profissional era muito forte dentro de mim. Uhum. E com isso eu vi que eu não estava conseguindo um sucesso. O sucesso que eu tinha era bem limitado. Porque eu vi quando criança, da minha mãe, que eu não deveria depender de homem. Então, com isso, eu cresci. Eu não posso depender, não vai poder faltar dinheiro. Então, eu tenho que estudar. Porque estudando, conhecimento vai me trazer resultado. E de certa forma trouxe, mas precisa ter esse balanceamento. O equilíbrio não existe, mas existe esse balanceamento. Eu vou trazer uma visão de carro aqui. Sim, Então você leva o carro para alinhar ele e balancear. isso. E isso gera um equilíbrio para você se movimentar, mas não a garantia que o carro não pode bater. É tipo isso, tá querendo dizer, não? É, Que exatamente. existe como você balancear, Porque as pessoas às vezes veem a pessoa assim, mas ó, não existe equilíbrio? equilíbrio vai ficar equilibrado, tudo no mesmo momento. Então, mas tem momentos que a gente vai estar estudando um pouco mais, a gente vai estar se dedicando à parte mais de financeira, à parte mais do espiritual, mas nem sempre vai ser constante em todas as áreas. Tem momentos que a gente vai se dedicar mais à família, mas existe esse balanceamento. Você dá atenção em cada momento. Entendi. Isso é polêmico, isso que você tá falando. Polêmico para mim, Sim. tá? Quem traz esse tipo de coisa normalmente pra gente é coach, terapeuta, Sim. psicólogo, né? Eu não sei se você já ouviu falar, mas eu já fui expulso de alguns psicólogos aí, terapeutas. Porque eu acho que muitas frases prontas não geram transformações reais. É muito fácil alguém falar para você ter equilíbrio. E o que você disse eu concordo. Não existe equilíbrio porque a vida é feita de momentos. Exatamente. E tem um momento que você está dedicado, talvez, a cuidar de um setor da vida. Mas isso não quer dizer que você não está cuidando do outro. Quer dizer que aquele outro está balanceado. Você não tem uma preocupação, porque só se torna uma dor quando você identifica. Entende? Vou dar um exemplo. Eu tenho amigas que são solteiras e nesse momento, esse campo relacionamento amoroso, tá tudo bem para elas. Porque o grande foco e energia que elas estão dando nesse momento é na área profissional, por exemplo. É na área financeira para ter uma estabilidade. E no dia atual, você sabe que não é mais como há 10, 15, 20 anos atrás, né? Sim. Que antes o homem tinha que ter dinheiro. Não. Hoje, ambos têm que ter dinheiro. É um ponto que muitas mulheres no segmento... Eu convivo com muitas mulheres fortes. As mulheres que eu me relaciono desde dentro de casa. Tenho 2 irmãs e minha mãe, fortes. Entende? Mulheres que realmente não precisam de um homem para pagar a conta, mas adoram a gentileza disso, porque faz ela se sentir cuidada. Sim. Entende? E por que eu tô falando isso para você? Porque um dia eu tava numa psicóloga ou terapeuta? Acho que era psicóloga. E ela me disse que eu tinha que buscar um equilíbrio na minha vida. E eu falei, você sabe o que tá acontecendo na minha vida? Ela falou, não. Eu falei, então como você pode sugerir isso? Da onde você tirou que a minha vida tá desequilibrada? Eu fiz só uma pergunta. E ela falou, como assim? Eu falei, da onde você tá tirando que a minha vida tá desequilibrada? Ah, porque de todo mundo tá. Eu falei, a sua tá? Ela falou, tá. Eu falei, então você não pode ser minha psicóloga. Como você vai me ajudar a entender a minha vida se você não tá conseguindo nem cuidar da sua? E aí ela me deu uma resposta forte, mas ela me deu uma resposta. Falou assim, porque eu sou psicóloga sua. Eu não sou minha psicóloga. Eu estou aqui para te passar o conhecimento que eu adquiri. E eu consigo te ajudar.
a minha psicóloga me ajuda, que eu passo pra psicóloga. Eu falei, então pronto. Então eu vou te ouvir. Eu fiquei com ela por bastante tempo. Eu fiquei com ela quase uns 8 meses passando com ela. Normalmente é 6 meses, né? Mas eu fiquei um tempo mais porque eu gostei dessa psicóloga. Porque o que é importante é ser verdadeiro. Sim. O psicólogo não quer dizer que ele não pode ter problema. Ele vive no mesmo mundo que eu. A psicóloga pode entrar no relacionamento, o psicólogo pode entrar no relacionamento e dar errado. Vai fazer mal, ela vai se sentir mal, ela vai entender o que ela vai fazer pra tratar e vai continuar. E eu acho que não tem que ter esse equilíbrio. A gente não é super-herói. Ao mesmo tempo que a gente é mais forte que qualquer herói que existiu na ficção da Marvel ou de qualquer outro lugar. A gente é forte, a gente é um poço de sabedoria. Mas também somos frágeis para viver uma vida com muita alegria, uma vida que vai possibilitar chorar, que vai possibilitar sorrir. Eu acredito nisso, tá? Isso, exatamente, é o que eu acredito. Mas assim, a gente sempre vai estar olhando, tendo esse conhecimento dessas 12 áreas, você faz um planejamento, por exemplo, semestral. É o que eu faço. Uhum. E ali eu analiso qual é a área que eu quero melhorar nesses primeiros 6 meses do ano. As 12 de uma vez? Sim. Rapaz, então tá mais que super-herói, é? Não, mas você coloca atividades simples. Não é sobre muito. Por exemplo, que eu coloquei para este ano, uma coisa que eu tava... No começo, quando eu mudei para São Paulo, eu parei muito de ligar para meus pais. Por quê? Por conta que eu chorava. Toda vez que você ligava pros seus pais, Eu você chorava. ficava emocionada. E aquilo baixava a minha energia. E eu preciso focar, eu tô aqui, eu vim aqui com um propósito. Eu fiz uma mudança, foi realmente algo que... Direcionamento do Senhor, eu já tenho convicção disso. E eu não posso ficar chorando toda vez que eu ligar para eles. E aí, o que eu fiz? Eu parei de ligar. Só passava mensagem. Quando foi esse ano, que já tá bem mais tranquilo para mim, eu coloquei lá como meta, ligar mais pros meus pais, procurar saber, mandar mensagem de áudio. Então, assim... São microatitudes. Isso, exatamente. Tá. Você ter microatitudes para poder alcançar o grande resultado. Não é sobre muito, é sobre o pouco mesmo. Não, eu concordo com isso que você tá falando. Né? Então, campo família, né? Isso. Então, campo família, você colocou esse equilíbrio. É, parentes, na verdade, né? Eu coloco Sim. como parentes. Como parentes, beleza. Isso. E os outros campos? Aí eu coloco cada meta para poder eu E ver. a gente vai chegar no campo principal, que é finanças, daqui a pouco. Então, Mas fala dos outros um pouquinho pra gente mostrar que por Pauline exemplo, Brito é completa. Não, não sou completa, eu busco. Se preocupa com tudo, isso que é completo. Tudo. Completo é a Exatamente. preocupação, porque ninguém é completo. Quer dizer, Aí vem a teve questão da alguém, saúde. né, que foi completo. É, Jesus. E aí, na parte da saúde, eu coloquei lá, comer menos doce, fazer atividade física constante. Você não come leite ninho, não? Então, gosto bastante. Leite ninho? Mas não, assim, bem equilibrado, né? Eu também sou equilibrado com leite ninho. Bem assim, pouquinho, pra poder manter a saúde. Entendeu? Quando eu tô com muita vontade de doce mesmo, ele tem aquele gosto, Aí né? você come alguma coisa e tal. Isso, exatamente. Então você colocou o campo saúde. Isso, campo saúde, a questão social, de participar em alguns eventos. Porque eu tenho muita tendência, pelo meu perfil comportamental, de ficar em casa. Mas qual que é o seu perfil? Fala aí pra galera saber. Dá muito conforme estável. Ah, você é conforme estável? Isso, e dominante. Ah, você... Eu sou avatar. Um avatar, dominante, estável e conforme. O que é um avatar? Porque avatar pra mim vem um bichinho azul na cabeça. É os 3, né? Juntos. É muito, assim... É muito improvável ter 3 ao mesmo tempo, assim, bem em equilíbrio. Aí o... É tipo uma bipolaridade comportamental? Não, não é bipolaridade. São os 3 juntos mesmo. Mas como é que é os 3? Um dia tu quer ficar conforme, tu quer ficar quieta. Isso. Um outro dia você tá... Não, tipo, no mesmo dia, se a pessoa falar você alguma tem os 3 perfis a todo momento. A todo momento, constante. Caraca, E é aí, difícil ver no um conforme adaptado... que é dominante Isso, ali. no adaptado que eu sou influente. Que é o tá aqui, por exemplo, hoje. Aceitar na hora, tipo... Isso dali foi um desafio pra mim, porque pra mim tinha que ser planejado. Já gravou podcast? Já. Já. Tipo, pra mim tinha que ser planejado, ia ter todo um processo pra estar aqui. O conforme é assim, o estável. É um planejamento com a roupa que vai vestir, com a maquiagem que vai fazer. Mas, de repente, eu digo, não, tem que deixar um pouco o meu influente agir, né? Então, não perder a oportunidade. Então, com isso, hoje eu busco realmente ter esse balanceamento e tá realmente mudando essa visão, né? Saber que a gente é adaptável. Sim. E como que essa parte do dinheiro, né? Após sair da Petrobras, você trabalhava na área financeira, como essa parte do dinheiro entrou na sua vida? Como que você se posicionou pra fazer isso acontecer? Como é que foi? Desde criança eu queria ser bancária. Eu já brincava com dinheiro e tudo. E aí, na minha fase adulta, eu passei na minha infância por muita escassez, então eu coloquei na minha mente. Eu não posso negligenciar com o meu dinheiro, porque senão vai faltar.
E aquilo, pra mim, era estilo de vida. Então, eu sempre gastei menos do que eu ganhava. Eu sempre fiz minhas compras planejadas. E isso é do meu comum. Pra mim, é muito Mas natural mesmo, hoje. mesmo quando você tava lá, novinha, 16, 17, 18 Sim, anos... eu nunca coloquei assim na minha mente. Eu não tenho dinheiro. Já Você veio de família rica, milionária? Como é que é? Não, minha família é uma família simples. Eu lembro que na faculdade, meu pai, eu pedi dinheiro pra ele para ir pra faculdade de transporte. Ele falou que não tinha. E eu fiz questão de passar na universidade pública. E ali, pra mim, foi muito humilhante, mas foi um ensinamento. Porque eu disse, a partir de hoje, eu não vou pedir mais dinheiro a meu pai. Eu fiz questão de dar o orgulho pra ele passar na universidade pública, pra ele não precisar pagar. E mesmo assim, antes já tinha passado na universidade particular com bolsa integral, mas eu decidi não fazer, porque eu queria fazer o melhor. E aí eu decidi fazer a universidade pública. E quando eu pedi dinheiro para ele, ele disse que não tinha. Eu peguei a partir dali, comecei a vender bijuteria, fazia bordados. Então, vendi até as coisas na faculdade, justamente para conseguir o meu próprio dinheiro, para não depender mais de meu pai. Legal. E isso foi a primeira faculdade Isso, de contabilidade. foi. E aí, quando você saiu da Petrobras, né, você já tinha essa jornada com o dinheiro. E aí você decidiu que ia se tornar uma consultora, uma mentora financeira. Como que foi essa decisão? Como é que foi essa inclusão? Na verdade, foi assim. Eu estava no processo de pandemia, né? E todo mundo... Você saiu que ano da Petrobras? Foi em 2020. 2020. Bem na pandemia ou foi um Bem pouquinho na antes? pandemia. Na pandemia. Na pandemia. O que foi que me fez corajosa demais. Na pandemia. O que me fez sair, na verdade, né? A empresa queria dizer onde eu deveria trabalhar. E a pessoa que é dominante, como assim? A empresa vai dizer onde que eu vou trabalhar? No Rio de Janeiro. Eu quero ver se eu vou trabalhar lá. E comecei nesse processo de, Senhor, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? A empresa quer me levar para lá e eu não queria ir. E aí, nesse momento, eu comecei a pedir, na verdade, cessão para outra empresa, que a gente poderia ser transferido. E quase eu consegui uma cessão para uma prefeitura, porque eu também, antes de trabalhar na Petrobras, trabalhei na prefeitura. E aí o secretário da Fazenda disse, não, você pode vir. Aí veio a pandemia. Eu digo, agora que eu não vou conseguir mais, porque teve aquele corte, né? E ali eu comecei a investir no principal capital multiplicador, que foi em mim. Quando eu passei a investir no meu autoconhecimento, eu comecei ali a entender o meu valor, um pouco. E eu já ouvi algumas pessoas falarem, né? Não, você deveria ser coach financeiro, você deveria ser consultora financeira. Eu digo, Deus me livre, eu não me vejo empreendendo. Eu nasci para trabalhar em uma empresa e ter meu salário todos os meses. Você ainda tinha essa convicção naquele momento? Tinha. E ali, Caramba. quando eu participei de um grupo, né, de mastermind, o cara perguntou para mim, o que é que você é boa? E ali minha cabeça bugou. O que é que as pessoas querem sua ajuda sempre? Eu falei, não, na parte de dinheiro, na parte financeira. E ali deu start. Eu sou boa nisso, então eu posso ajudar outras pessoas nesse processo. Porque até então eu achava que todo mundo sabia administrar o dinheiro. E como eu conquistei um carro, né? Conquistei meu apartamento, fez todo esse processo com sabedoria, sem passar por sufoco financeiro, eu comecei a entender, não, eu posso ensinar as pessoas essa Legal. minha jornada. E ali começou, de fato, eu querer multiplicar esse conhecimento que o Senhor me deu. Muito bom. E como é que foi o primeiro mentorado que você fechou? Então, minha primeira mentorada veio do Instagram. E eu ainda estava assim, bem com medo. Porque, nossa, ela fechou comigo, ela nem me conhece. E uma coisa que eu falo para as pessoas, quem vai te valorizar são pessoas que não te conhecem. E aquele processo que eu fiz um desafio no Instagram, ela não sentiu muita verdade, você traçou estratégia de financiamento. E ali eu tracei toda a estratégia que aconteceu comigo, que eu fiz quitar meu apartamento. Eu passei para ela, ela também quitou o apartamento dela, ela saiu das dívidas, ela teve alta da terapia que ela fazia com a psicóloga por conta que ela organizou as finanças e foi o meu caso de mais sucesso. Até hoje ela vira e mexe, ela volta, Paulinho, tô precisando de você, eu não posso nem sair perto de você, porque quando eu converso com você, eu tenho uma energia e as coisas na minha vida acontecem. Recentemente, ajudei ela a comprar uma casa, então ela tá alugando o apartamento dela, com esse dinheiro a gente tá pagando o financiamento da casa dela. Você ajuda a criar estratégia De vida. De vida Hoje da eu pessoa. entendi que eu ajudo a pessoas a criar estratégia de vida relacionada ao dinheiro. relacionada ao dinheiro. Como o dinheiro pode contribuir nesse processo. Mentoria da vida financeira. É. Como que é o nome da sua mentoria hoje? Finanças exponenciais. Finanças exponenciais. Isso. Mentoria da vida financeira, acho que fica mais legal. Da vida. Que é legal.
porque, o negócio você falou, mentoria da vida financeira. É a sua vida com o dinheiro. Pelo que você contou da mulher aí, entendeu? Isso. Que é bem bacana. Caraca, Pauline, eu gostei bastante desse case que você contou. Mas as pessoas só te procuram para comprar imóvel ou tem outros momentos que a pessoa te procura? Para investir também. Investir. Investimentos, porque hoje a gente sabe que o melhor administrador é quando você aprende a administrar seu dinheiro. E às vezes você quer delegar isso para um assessor de investimento, só que o assessor ou o gerente, ele tem um interesse por detrás. E quando você realmente tem que ter o interesse, mas os dois têm que ganhar. E quando eu passei por algumas situações desafiadoras com assessores de investimentos, eu disse não. A partir de hoje, eu vou acreditar na minha estratégia e é isso que eu vou fazer. Então, hoje eu ensino as pessoas a ela olhar para o dinheiro, né, nesse processo de investimentos para multiplicar. E ter também essa renda passiva, colocar o dinheiro para trabalhar para ela. E isso que é o mais fantástico, principalmente para as mulheres. Porque a gente tem desejo ilimitado, a gente quer comprar uma bolsa boa, então eu ensino para ela o seguinte, olha... Desejo ilimitado? Ilimitado. Ah, mulherada! Lógico! Então, assim, eu falo para elas, olha, a gente vai fazer o seguinte... A gente vai multiplicar esse dinheiro e com a multiplicação a gente vai comprar aquela bolsa naquela parcela, tá certo? E aí é fácil, a mulher já muda a mentalidade, eu consigo trazer essa questão dos investimentos, que é possível sim, que a pessoa pode investir tipo assim, você já sem ajudou precisar uma ter pessoa muito. que ganha 3 mil por mês a comprar uma bolsa de 10, 15? Conta aí uma história assim. Não, de 10, 15 mil, não. Ainda Conta não. uma história assim, tipo... Que eu ajudei recente... Foi um mentorado que ele já é investidor em imóveis. E aí ele quer agora diversificar, porque ele viu lá eu mostrando no Instagram, nossa, a Pauline tá ganhando dinheiro, não sei o que é que ela faz? E aí eu mostrei para ele que a gente poderia fazer uma estratégia de investimentos e tal, ensinando. E ele recebeu o primeiro dividendos dele. E aí ele comparou, nossa, com imóvel eu tenho que, né, alugar, anunciar, tenho todos esses custos, e esse que você me ensinou, eu só vou pagar o imposto de renda, mas ali é direto. Eu não tenho muito trabalho, eu ainda tenho dinheiro disponível. Então, é mostrar essa diversificação para a pessoa e acabar realmente conquistando essa renda passiva. Top demais. E uma coisa que... Eu já tive uma briga uma vez. Eu sou o cara das brigas. Na verdade, assim, eu sou meio polêmico. Não nas redes sociais, mas os meus amigos falam que eu devia ser na rede social também. Porque assim, se eu não acredito, eu falo na cada pessoa que eu não acredito no que ela tá falando. Sim. E uma vez, eu tava atendendo um cliente, né? E o cliente pegou e falou, cara, mas eu não posso fazer isso porque eu tenho essa disciplina financeira. Sim. E, o empresário ele não podia investir no tráfego pago porque ele não tinha verba para aquilo. Aí o financeiro travou ele, o gestor financeiro travou ele. E eu falei, a maior forma que tem de você investir é você ganhar. Totalmente contrário, né? Eu sou comercial, né? Eu tenho que influenciar a pessoa, falar, não, vamos fazer dinheiro, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer dinheiro. Eu tive uma briga muito feia, porque assim, eu acho que não tem nada a ver com o que você faz, né? Mas era um gestor, não era um mentor, né? Sim. E o que eu percebi? O cara, ele tinha, na época, 100 mil reais. 100 mil reais. Esse 100 mil reais era dele, empresário. Tinha uma empresa de 5 funcionários. Sim. E aí, aquele 100 mil estava aplicado. E ele não tinha no fluxo de caixa dele como investir 10, 15 mil para uma ação de uma empresa que ele tinha que investir, que é a empresa dele. Ele tinha que investir uns 15 mil de tráfego, porque ele investia 5 mil. Se ele investisse 15 mil, naturalmente ele ia mais do que dobrar o faturamento dele. Então ele investia 5 num e-commerce, aqueles 5 que era quadro personalizado, aqueles 5 geravam para ele um faturamento de 60, 65 mil por mês. Sim. Ele pagava os custos e tinha uma retirada mensal. Só que se ele investisse 15, ele conseguiria chegar a um faturamento de 180, 200 mil. E como ele estava para vender a empresa dele, a minha sugestão foi que nos 6 meses ele fizesse esse resultado para que ele melhor vendesse a empresa dele, tá? E para que ele chegasse num resultado. Só que o gestor financeiro falou que ele não podia investir, porque os 100 mil estava aplicado e dos 100 mil ele tirava um lucro lá X que ele pagava tal contas. Mas eu olhei e falei, a empresa dele precisaria contratar 2 funcionários quando ele chegasse a 120 mil. Para chegar em 180, contrataria mais 2 funcionários para trabalhar na produção. Porque ele comprava as placas já prontas na madeireira, né? E ele só, em cima da placa, ele colava uma película que era o quadro. É uma espécie de adesivo, mas era um material diferente. Eu não entendo tanto nessa parte. E eu criei todo o projeto. Falei, cara, só você fazer isso aqui.
Só que, lógico, eu criei a estratégia do tráfego que ele iria fazer no site, do tráfego que ele iria fazer no Meta, que na época era mais focado no Facebook, que o Facebook em 2016 era muito mais forte do que o Instagram é hoje, né? E aí eu tive essa briga muito grande. E aí entra muito. Hoje eu percebo muitas pessoas, e aí não sei se você já viu isso, muita pessoa com dinheiro guardado, vivendo uma vida como se não tivesse o dinheiro. Exatamente. E assim, abdicando de viver alguns meses bem-estar. Exatamente. Eu tô com uma mentorada que ela é médica, inclusive. Nossa. Ela chegou pra mim e falou assim: Paulinha, eu tive que pedir dinheiro emprestado da minha mãe. A mãe dela teve que sacar na maquininha, porque ela também não tinha, pagar aqueles juros pra poder, por um calção. Eu digo, como é que você não tem dinheiro? Você não tem 15 mil lá? Paulinha, eu não lembrei desse dinheiro. Olha só. O fato da pessoa estar com a crença de não ter dinheiro. A crença, gente. Crença é acreditar. Porque não é porque ela não tem escolaridade. Ela é uma médica. E ali eu falei pra ela, olha, você tá tão vibrando em não ter dinheiro que você tava... Ela se desfez do carro dela, ela alugou o carro dela para um Uber. E ali não me consultou. Eu digo, pra que você tem mentora? Você tá colocando todo o risco. Se ela ele fez bater, o quê? O carro por Uber? Alugou o carro dela, que ela pagou o carro à vista na época. Ela não era minha mentorada ainda. Ficou sem reserva nenhuma. E por que ela quis ficar sem reserva? Pra que ninguém pedisse dinheiro a ela. Tudo isso eu identifiquei durante tudo isso é crença com o dinheiro. Isso, tudo crença. E ali, quando eu identifiquei pra ela, que eu falei, olha o que aconteceu na sua jornada. Se você não reconhecer que você precisa mudar a sua mentalidade, aí pode trabalhar o tanto que for. Se você não trabalhar sua mentalidade, de nada vai adiantar você ganhar mais. E ela falou que estava sem dinheiro, ela estava com 15 mil guardado, que a gente estava fazendo. Eu estou ajudando ela agora a reformar a reserva financeira dela. Então, assim, a crença de escassez, ela é um dos vilões que eu também já passei. O que é escassez? É você querer sempre a opção mais barata, você sempre achar que não tem dinheiro e sempre achar que vai acabar o dinheiro. Se a gente para mudar nossa mentalidade e identificar que a gente é um ser abundante, não dá espaço para isso. E foi isso que eu coloquei na minha jornada. Mas como uma pessoa, assim... Desculpa. Como uma pessoa que hoje tem R$0 na conta... Vou dar um exemplo. Vou falar um exemplo do Anderson em 2007. 2007 não, porque 2007 eu já estava ganhando dinheiro. 2006, tá? Em 2006 eu aluguei um escritório. Paguei 6 meses antecipado do escritório. Pagava R$70 por mês numa pensão. E eu não tinha dinheiro para comer. E na época comer era R$5 o prato feito. Eu não tinha essa grana. Como trabalhar a mentalidade de alguém que... Vamos trazer para o dia atual. Alguém que hoje está aqui em Alphaville. O custo de vida em Alphaville, para você sair trabalhar e para você almoçar, no mínimo você vai gastar R$40 por dia, 50. Isso. 50. Para almoçar simples, tá? Almoçar ali uns R$20, R$25. Você vai comer um negócio mais simples, pedir uma marmita e gastar de Uber para ir e voltar. Se a pessoa não tem carro. Se tiver carro, você vai gastar mais para estacionamento, tudo. Custo de vida. Isso. Tá? E a pessoa tem R$100 na conta hoje. Ela ganha R$3.000 por mês, R$2.000 por mês. Entende? E ela precisa trabalhar porque ela não tem conhecimento suficiente para ter uma mentoria. Ela não tem nem crença para que alguém vai comprar dela. Então ela precisa realmente trabalhar no mercado e começar a criar isso. Jovens, a menos de 27, 28, 30 anos de idade. Tem muita gente nesse momento da vida que veio de outro lugar, tá aqui em Alphaville e precisa. Que dica você daria para essa pessoa trabalhar a crença dela? Acreditar. Qual que seria o caminho para ela? Financeiramente. Então, nesse processo, eu sempre trabalho com algumas afirmações para a pessoa falar. Declarar, porque as pessoas não têm esse costume de profetizar sobre a sua vida. Então, esse processo, para algumas pessoas, vai achar, mas isso não vai me trazer dinheiro. Quem disse? Porque você está começando a falar aquilo que você quer viver. Então, antes de mais nada, quando eu também não tinha dinheiro, eu chegava nos lugares e falava assim, respirava, um dia eu vou estar vivendo isso. Uhum. E declarando constantemente. Outra coisa que eu ia orientar é, por exemplo, eu não ia sugerir que ela comprasse fora. Eu ia sugerir que ela fizesse a marmita e levasse para onde quer que ela fosse. Primeiro, ia trabalhar que você vai saber o que você vai estar comendo. Mas se a pessoa tá numa pensão e não tem fogão para cozinhar? Se não tiver...
Nesse caso... Não, eu tô falando de casos reais, tá? Uhum. Eu conheço aí a média de Que não 15, tem 20 fogão. pessoas que estão nessa situação. Que não tem fogão. Então, nesse caso, realmente ia buscar, né, um lugar que fosse mais... Ou então, comprar marmita. É uma opção. Mais barato do que você comprar fora. Por quê? Quando você tem uma pessoa que faça... Por exemplo, lá onde eu moro, tem umas pessoas que fazem que cobra R$15. Então, no começo, se você tá gastando R$20, é possível você gastar 15, eu ia sugerir. Compre uma marmita de 15. Por quê? O pouco, cada dia que você consegue economizar R$5, nessa pessoa faz diferença. E, paralelo a isso, multiplicar as fontes de renda. Porque não adianta só fazer controle financeiro. Eu não gosto de trabalhar com controle, porque o controle gera escassez. Porque até então, quando eu fazia Legal, isso é controle bom, de hein? tudo, eu digo do pessoal, tá, gente? Da parte da empresa, a gente precisa controlar, sim. Mas do nosso pessoal, quando eu colocava tudo na planilha, eu ficava, gente, Eu não posso fazer eu nada. não posso fazer nada. E ali eu digo, e por que eu não tô gastando esse tempo de colocar na planilha? Eu não digo que você tem que ter uma gestão financeira. Como é isso, Paulinho? Passo tudo no cartão de crédito e analiso quais os meus limites financeiros. E eu sei, basicamente, no próprio cartão, vem lá dizendo, ó, alimentação. E ali eu somo, eu já tenho uma base. Olha, o que foi isso que eu gastei a mais? Será que realmente eu não estava precisando daquilo ou foi uma oportunidade? Porque a pessoa, quando está no controle financeiro, ela age da seguinte maneira. Eu digo porque eu já agi dessa maneira. Não deixa passar de jeito nenhum. Por mais que ela tenha reserva. Eu vejo pessoas hoje que ainda tá com essa crença que tem a reserva financeira lá. Para essa situação, uma cliente minha falou que não pagou a fatura do cartão com reserva financeira. Ah, mas eu não quero tirar da minha reserva. Sim, você vai pagar juros do cartão? Então, ela tá vibrando tanto na falta que mesmo ela não tendo falta, ela cria a situação. O que vai acontecer? Ela vai pagar juros e, consequentemente, em outras situações, ela vai estar atraindo isso para a vida dela. Ou vai ficar doente, ou vai quebrar alguma coisa, porque está vibrando na escassez. É aquela famosa frase, né? Você monta uma empresa para ganhar dinheiro ou para não ter dívida? Exatamente. Saber essa diferença de dívida boa de dívida ruim. A dívida boa vai fazer com que você cresça. E eu tô vendo pessoas hoje que não sabem tomar essa decisão. Uhum. E eu já fui essa pessoa. Sim, porque sim. eu não investi em mim. Eu achava que investir em autoconhecimento... Ah, esses livros que falava. Quando falava que era livro de autoajuda, eu falava, não, eu não preciso disso. É ignorância. E era o que eu mais precisava. Que foi Caramba. realmente quando eu entendi que eu decidi, não, eu tenho muito mais valor. Eu posso ganhar muito mais. Mas é claro, é um exercício diário. Até hoje, eu estava na situação que eu mudei para São Paulo e de repente consegui estabilizar tudo, porque a Conforme consegue. E ali eu digo, gente, mas não é só isso que Deus tem para mim. Eu posso mais, eu tenho essa capacidade. E é aí que eu me conectei a você, que é fruto de oração também. Que bom, adoro ser fruto de oração. Porque fruto é a colheita da semente. Então você plantou, a oração você planta, você pede. O fruto você colhe. Só que na hora que você tem o fruto, a primeira coisa que você tem que fazer com o fruto é se alimentar dele. Segunda coisa é compartilhar o fruto. Terceira coisa é pegar o fruto e plantar novamente, para que você continue colhendo. Porque todo fruto vira semente. Verdade. Se você tiver essas três vertentes aí, quando você tá recebendo aquilo que você plantou, aí você tem uma mente próspera. Vou te dar um exemplo, tá? O ano passado foi um ano que eu perdi muito dinheiro em Alphaville. Eu tinha tudo para desistir de Alphaville. Pensa num cara controlado financeiramente, era o Anderson. Morando no interior de São Paulo, tudo organizadinho, playboyzinho já, carrinho, todas as coisas que queria, tá de boa. Tirando ali suas dezenas de milhares todos os meses, tá? Consultor de uma grande empresa que me dava um recurso financeiro todos os meses muito grande, tem a minha agência de marketing, todos os negocinhos organizados, início do ano. Vim pra Alphaville. Fazer aqui, meus amigos, vamos pra Alphaville? Eu falei, fazer o que Alphaville? Eu faço o que eu tô aqui, pra que eu vou pra Alphaville? Eu fiz uma palestra em Alphaville, eu senti a energia desse lugar. Como diz um amigo meu, John Ville, que é mais conhecido como Careca, né? Criou pro personagem dele, John Ville. Foi até uma sugestão de nome que eu dei e ele aceitou. Alphaville é a terra da prosperidade. Só que eu digo mais, o Brasil é a terra da prosperidade. Só que eu digo mais, a sua mãe é a terra da prosperidade. Ela gerou você. Deus é a terra da prosperidade. A partir do momento que você vê que a fonte está em todos os lugares, você se coloca num lugar que vai fazer você prosperar. Eu vim pra cá
e saiu tudo o dinheiro que eu tinha. Nossa. As primeiras pessoas... Porque eu conectei com muitas pessoas boas o ano passado, tá? Pessoas que eu admiro muito. O Gilberto Sena, por exemplo, é um cara que eu não tô conversando com ele toda frequência, mas eu sou apaixonado pelo Gilberto Sena. Eu, só de lembrar da alegria de vida dele, eu sinto saudade dele. Não vejo porque as agendas não batem, ele mora em outro estado, mas ele tem uma empresa aqui, uma pessoa que eu conectei, aprendi muito com ele ano passado, tá? Muito. Fui um aluno dele em cada conversa que eu tinha com ele. Mas também me conectei com pessoas que fizeram muito mal pro Anderson. E pessoas que me geraram prejuízo financeiro gigantes. Mentores, que eu paguei mentorias de 10, 20, 18. Eu rasguei dinheiro. No pensamento racional, eu rasguei dinheiro. No pensamento e emocional, que você quer arrumar uma desculpa para aquele dinheiro, você fala, não, eu aprendi com aquilo. Aprendi nada. Eu errei. Mas eu errei para não errar mais. Mas mesmo assim é uma desculpa. Porque eu tenho que saber, eu errei. Eu escolhi aquilo. Eu sou um tipo de cara assim que realmente eu assumo que eu errei. Entende? E aí, finalzinho do ano, em setembro, eu desisti de Alphaville. Eu falei, quer saber, cara? Eu tava desde fevereiro aqui só batendo a cabeça, amiga. Deixando de lado a minha empresa. Em março eu montei uma imobiliária. Não fiquei tão próximo da imobiliária com os meus sócios, deixando eles lá tocar a imobiliária. Eu não tava próximo. Aí eu falei, meu Deus, cara, o que tá acontecendo comigo? Porque daqui a um dia eu não vou ter nada mais. Porque o dinheiro que eu tinha guardado eu perdi. As reservas que eu tinha eu perdi. Os compromissos financeiros aumentaram. Porque eu vim pra cá e logo de cara a minha empresa entrou como fiadora de um espaço onde era 45 mil reais por mês o aluguel. Nossa. Eu não tirava esse valor. Não tinha como eu manter minha vida pessoal e pagar esse valor. Aí Deus mandou anjos, né? Um que eu citei é o Gilberto Sena, que hoje ele está nesse espaço. O espaço é dele, né? E eu acabei tendo a oportunidade em setembro de desistir de tudo. Era uma oportunidade, era uma fuga. Eu peguei o carro e fui na rodovia aqui, ó, da Castelo Branco, aqui sentido Sorocaba, pra minha casa, em Salto, chorando. Falando, Deus, eu tô chorando de tristeza porque não deu certo e tô chorando de alegria porque eu me livrei desse compromisso. E aí, no caminho, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu mal conversava, falando que queria que eu conhecesse uma outra pessoa. E eu vim, conheci outra pessoa, que hoje é minha sócia, que a Renata Segal e a Joane, que são as pessoas que são sócias minhas no espaço que eu tô hoje, que me deram a oportunidade de eu fazer esse investimento, né? E eu sempre fui um cara que eu tenho um fundo inesgotável de dinheiro. E eu entendi isso quando eu li o livro O Segredo da Mente Milionária. Eu entendi que eu sou um fundo inesgotável de dinheiro. Se eu fizer um compromisso, eu pago. Exatamente. E aí eu fiz o compromisso, agora faltam 2 parcelas, né? Me tornei sócio da Impulse Hub. O espaço que eu tô hoje, não só tô nesse espaço, como aluguei mais um espaço abaixo, 80 metros quadrados, para construir ali o ecossistema que eu tô construindo de palestrantes e mentores. Mas por que eu tô dizendo isso tudo para você? Porque o momento que você mais ganha dinheiro, na minha opinião, é o momento que você perde tudo. Porque naquele momento você vê que você tem possibilidade de recuperar tudo aquilo. Isso eu tô falando para várias pessoas que não têm o conhecimento que você tem. Sim. E para quem não quer passar pelo que o Anderson passou, procure a Pauline Brito. Porque eu passei por aquilo porque eu não sabia. E eu sempre fui um cara que eu não consultei as pessoas. Hoje não. Hoje tudo que eu faço eu consulto as pessoas. Vou consultar você agora, né? Tá? Talvez aqui. você se torne minha mentora também, né? Eu sou seu mentor, se torne minha mentora. E teve uma coisa que você falou muito importante, que foi a questão do vir para Alphaville e se conectou com pessoas que realmente não fez você crescer e, pelo contrário, né? Fez ter prejuízo. Não me fez crescer, mas me fez forte. Isso. Eu também passei por uma situação dessa, logo quando eu vim pra cá. Você chegou aqui quando? Eu cheguei em 2000 e... Eu já vinha pra cá desde 2020, Uhum. mas eu mudei mesmo em 2022. Mas em 2021 eu fiz 2 negócios aqui que eu investi em criptomoedas e investi em dropshipping. E ali eu falei bem assim pra mim, ó. Eu sou tão conservadora, então eu vou me desafiar. Olha só, a pessoa é bem conforme e estável. No momento que ela decide se desafiar, arriscar, só que aí tem um detalhe. Eu não quis arriscar tudo. Eu quis arriscar 1%. Praticamente, eu ainda nem falei assim, eu digo, se eu perder esse dinheiro não tem problema. Mas assim, eu falei, não, eu vou investir esse. E a pessoa começou a pagar, né? Criptomoeda, foi uma pirâmide. E ali depois não pagou mais. E ali eu peguei, nossa, e eu fiquei assim, eu não era pra ter feito isso e tal. Tem muitos estelionatários. Então, até você encontrar pra dar certo,
realmente, como você falou, vai dar Uhum. errado. Só que eu tenho essa questão dessa visão do risco calculado. Sim. Então, é justamente você passar por um risco de uma forma calculada e que não vai te trazer prejuízo. Então, Sim. quando você tem essa mente blindada, você vai arriscar sim, não vai deixar de arriscar, porque tem alguns gestores financeiros, mentores financeiros, que vai sempre indo muito do racional. Uhum. E quando eu deixei menos meu racional falar, eu consegui realmente crescer mais financeiramente e mentalmente. E agora, de fato, está sendo esse desafio, né? De eu estar com pessoas, porque se eu pudesse, eu estaria na minha casa. Porque eu consigo atender as pessoas de lá. Mas ali você me desafiou e eu resolvi realmente, tipo, não, eu preciso estar para poder eu expandir a minha mente. Então, se tem uma coisa que eu posso falar para as pessoas é essa. Você estar com pessoas que realmente estão querendo a mesma coisa que você vai fazer total diferença do que Sim. muitas vezes você ficar em casa lendo aqueles livros, assistindo documentários. Não vai. Vai. O ambiente cria uma energia diferente, né? Tá próximo, assim, cria uma Isso. energia diferente. Queria te desafiar. E eu queria até complementar, não algo que você disse, mas o assunto, né? A questão das pessoas que fizeram mal pra você que tá ouvindo esse vídeo, pra você que tá em casa, tá tudo bem. Elas te fizeram mal, mas te criaram o homem ou a mulher forte que você é hoje. Tá tudo bem. E o que é legal é que eu olho para as pessoas que fizeram mal hoje e dá pena, porque eles estão pior do que eles estavam antes. Eu, além de estar melhor, eu estou forte. Hoje, quando chega o Joãozinho, o Pedrinho, pra mim, um exemplo, tá? Chega um Joãozinho, Pedrinho ali, alguém tá falando assim: oi, tudo bem? Eu sou sócio de fulano. Eu, beleza? Qual que é o CNPJ de vocês? Não tem CNPJ, então você não é sócio. Agora eu aprendi a jogar o jogo de Alphaville, É isso mesmo. A pessoa de mim falou assim: tudo bem, eu sou um mentor de sucesso e eu queria falar com você. Eu falo: beleza. Você é um mentor de sucesso, do que você faz mentoria? Quanto você faturou de mentoria nos últimos meses? O que você quer vender pra mim? Tal e tal coisa? Eu quero comprar, ué. Mas me fala, quem fala dá 3 clientes seu. Eu vou ligar pra ele aqui na sua frente agora. Nós já começa. Então, se chegou falando que é grande, se prepare. Porque agora eu tô treinado. Buscar Me os passa o resultados. CPF aqui, vamos puxar tudo aí, por favor. É. Porque o meu CPF pode puxar à vontade. Se eu falar que eu sou sócio de uma empresa, eu sou. Entende? Hoje eu tenho 5 CNPJs, né? Um dos CNPJs agora é uma empresa que possivelmente a gente vai mudar ela de segmento, né? Que é a agência de palestrantes que eu tô abrindo. E vamos fechar aí provavelmente esse final desse mês agora de maio com 6 empresas. E aí a pessoa puxar lá o antes, vai aparecer essas empresas, velho. É um ecossistema que eu tô construindo com saúde financeira e todos eles se complementam. Entende? Todos eles complementam ali. Então não é sobre o dinheiro, é sobre a oportunidade que eu estou gerando para mim e para as pessoas que estão comigo. Antes eu só pensava no próximo. Hoje o primeiro que eu penso sou eu, porque eu só posso dar pro próximo aquilo que eu tenho. Exatamente. E eu acho que o dinheiro é nessa conexão, sabe? Eu adoro abrir minha conta, eu não abri minha conta, sabia? Eu não gostava de olhar minha conta, mesmo tendo dinheiro, tá? Eu tinha 70, 80, 100, 200 mil na minha conta, eu não abria. Crente. Hoje não, eu adoro olhar de manhã assim, ó. E se você não tem dinheiro, você olha pra conta e fala assim: tá feio, hein, menino? Tá no cheque especial, hein? Eita, bicho feio, hein? Agora eu vou ter que correr atrás do prejuízo. Bora acordar hoje fazendo o mínimo pra cobrir esse fundo. Tem dia que eu acordo aqui e falo assim: Playboy, dinheirinho. Deixa eu abrir as outras aqui, vai. Isso aqui, mas isso aqui dá isso tudo, hein? Eu mereço. E o que fez de fato, assim, quando o que foi você dar a responsabilidade para essa mudança de mentalidade sua? Porque até então você falou que já passou, né? Cheque especial e tudo. Várias vezes. Cheque especial era meu amigo aí. Pra até não 2016, deixar você assim 17. preso. Porque às vezes eu trabalho muito com essa questão do emocional. Pra não deixar o preso no quê? Na dor? Na dor. O que é que você fez, trabalhou na sua mente? Porque a gente sabe que é um trabalho mental. Cara, é o seguinte, eu sou muito fraco. Entende? Mas a minha fraqueza é minha maior força. Eu sou um cara que eu trabalho toda hora. Todo dia. Todo momento eu tô trabalhando. Entende? Então eu trabalho de domingo, eu trabalho de sábado, eu trabalho de madrugada. A hora que eu tiver que trabalhar, eu sou empresário desde 2006. Então a hora que eu tiver que trabalhar, pra mim é plantar que eu vou colher. Tá? Eu trabalho se eu tiver 1 milhão, eu trabalho se eu tiver R$1 na conta. Eu vou trabalhar. Eu tenho objetivo, eu tenho 36 anos de idade. Eu sei que não parece, mas é 36 anos. 36 anos de idade. Cara, eu tenho objetivo, eu sei o momento que eu quero reduzir, o momento que eu quero fazer uma viagem.
Então, se eu quero viajar um mês, eu consigo trabalhar 3 dias em um. Eu começo a trabalhar às 5 horas da manhã. Quando dá 11 horas, eu paro o almoço, faço uma pausa até às 13. Às 13 eu começo e vou até às 16, 17. Em 13. Entende? Bem focado. 17 eu paro, folgo até às 20. Das 20 eu vou até às 23. Você sabe que eu dou aula à noite. Então eu faço 3 dias. Eu tenho funcionários que trabalham comigo que se produzir 3 horas é muito. E eu pago 8 pro bichão. Pra bichona. Entende? E tá tudo bem. Ele vai ser funcionário. Eu preciso pagar 8 pra ele trabalhar 3, tá bom? Agora, eu não. Eu sou sócio. A minha dor me deixa forte. Se eu não tinha grana, eu corria atrás do dinheiro, fazendo o quê? Resolvendo o problema dos meus clientes. Entregando o desejo do meu cliente de bandeja para ele. O cliente tem desejo e tem dor. E eu sou a solução de ambos. Ei, você tem desejo? Vem aqui que o Andercinho é a cerejinha do bolo. Ah, você tem uma dor? Vem aqui, meu filho. Eu não vou tratar a causa, não. Eu vou logo na ferida e vou resolver o problema pra você. E aí eu estudo. Por isso que hoje todo mundo brinca que eu tenho um raciocínio rápido. Eu estudo muito, cara. Pra mim é inegociável. Hoje eu li acho que umas 30, 40 páginas de um livro. É inegociável. A primeira coisa que eu faço depois de ir no banheiro, escovar o dente, fazer o que tiver que fazer, é sentar e ler antes do café. Eu leio. Escrevo o que eu li. Aí eu abro a porta do quarto. Antes disso, não. Porque eu tenho que nutrir minha mente. Às vezes eu leio coisas também que vão nutrir minha alma. Às vezes eu leio coisas que vão me nutrir como pai, como esposo, como qualquer coisa que você quiser nutrir. Você pode ler algo que vai nutrir seu emocional. Sim. Mas tem hora que eu leio para nutrir minha mente, conhecimento específico. E tem horas que eu leio para nutrir meu espírito. Entendeu? Conhecimento espiritual. Eu tô lendo um livro agora fantástico. Um livro que fala sobre a espiritualidade. É um livro que fala sobre relacionamento com Deus. Relacionamento com o Espírito Santo. Relacionamento com Jesus. E não precisa ler a Bíblia. Você pode ler livros que trazem depoimentos de pessoas que encontraram com Deus ou encontraram com a fé, que começaram a acreditar em algo que elas não viam, mas elas sabiam e sentiam que existia. E aquilo transformou a vida delas. Parece simples, mas a pergunta é, por que as pessoas não fazem? Por que você não faz aquilo que sua vida precisa? Talvez não esteja doendo tanto. É, o modo automático. Porque eu lembro que na época que eu não tinha, eu dava desculpa do tempo, né? Na verdade, eu dormia e aí acordava já em cima do horário, querendo colocar o despertador. Quando você trabalhava na empresa ainda? Quando você estava na empresa? E tipo, era pulando da cama, correndo, nem tomava café, não tinha qualidade de vida. Apesar que eu não tinha uma demanda do trabalho por ser concursada, a demanda era alta por ser financeiro, mas não chegava aos pés, por exemplo, de uma pessoa que trabalhava em um banco. Você sempre mexeu com muitos números, né? Sempre com muito dinheiro. E eu não entendia. Teve uma época, eu trabalhando na Petrobras, que eu queria trabalhar na parte de contabilidade, porque eu digo, eu sou formada em contabilidade, eu tenho mestrado em contabilidade, então eu vou trabalhar na contabilidade. Uau. E ninguém me aceitou. Eu digo, como assim? Eu com esse currículo. E ali eu não entendia por quê. Foi. Só depois de um tempo, né, que eu entendi, não, porque eu ia utilizar esses 8 anos que eu trabalhei no financeiro para ajudar outras pessoas a justamente negociar com o banco. Então, hoje eu tenho toda a estratégia. Uma pessoa que está com dívidas, eu chego e falo para ela, você vai falar desse jeito com o gerente, dessa forma, você vai conseguir o cartão dessa maneira e vai falando comigo, que ainda tem esse diferencial da minha mentoria. Caraca, você acompanha ali na negociação? Eu vou falando, você vai falar isso, você vai fazer isso, diga assim, ó, vou pensar ainda na proposta, porque tem outros bancos para negociação. Então, assim, eu penso pelo cliente e ele ganha essa autoconfiança. A partir do momento que a pessoa se sente confiante, que tem uma pessoa ali do lado acompanhando, nossa, dá aquele start e ela realmente vai crescendo. E é comemorando os poucos. Eu trabalho muito com isso, de comemorar os pequenos passos. Legal. E uma comemoração, a gente tá nesse podcast, Undercast, podcast que veio aí para trazer um pouquinho das pessoas que estão próximas a mim, como você, um pouquinho dos pensamentos do Anderson, um pouquinho dos pensamentos dos nossos convidados, aí no caso Pauline Brito, hoje mandando tudo. Pauline, eu vou fazer algumas perguntas, palavras para você e me responde o que significa para você. Certo. Tá? Família. Projeto. Deus. Base. Amigos. Irmãos. Mentoria. Ajuda. Palestra. Comunicação. Dinheiro. Meio. Muito bom.
Quer perguntar alguma coisa pro Anderson? Eu quero. Então manda. Se você, tipo, né, no meu caso, é pra mim mesmo essa pergunta. E, assim, eu já estou numa fase que você conhece um pouco da minha história. Sim. Você sabe que, graças a Deus, hoje eu trabalho muito pra pessoa não passar por nenhuma dificuldade financeira. Como vencer a questão do tipo, do arriscar, né? Porque hoje eu tô numa situação que, de certa forma, me traz um conforto financeiro, né? Eu sei administrar bem e tudo mais. Mas qual conselho você me daria para eu poder arriscar mais? Tá. Então vamos lá. Eu vou falar pra você como que eu faço, tá? Eu coloco no papel o dinheiro que eu tenho, tá? E eu coloco ali quanto daquele dinheiro dá pra cobrir 2 a 3 meses do meu custo fixo. Se não for 3, 2 no mínimo, tá? Mas eu já cheguei a deixar só um mês do meu custo fixo lá. Sim. Isso eu tô falando que desde 2016 que eu faço isso. Sim. Sempre um mês eu tenho. Tá? Mas já tive muito mais do que um mês, ok? O que eu faço? Eu vejo o dinheiro que eu tenho e eu analiso que se aquele investimento vai me trazer mais recurso do que eu tenho no momento. Exemplo, se eu faturo 10 mil por mês e eu tenho ali, e o meu custo, eu faturo 10 mil por mês e o meu custo fixo é 8. Então, todo mês eu estou guardando 2, certo? Então, eu tenho lá 16 mil na minha conta. Esses 16 mil, eles cobrem 2 meses do meu custo fixo. Todo mês eu ganho 10, eu vou colocar lá mais 8 e vou usando, entendeu? Isso me dá uma baita qualidade de vida. Mas eu olho aqueles 16 e falo, cara, se eu preciso de 8 mil. Esses 8 mil, se eu investir na minha empresa com inteligência, entende? Fazer um primal brand para investir no marketing, eu entender todos os canais de aquisição que eu posso trazer cliente, eu entender aonde o meu cliente puxa, aonde o meu cliente vai atrás quando ele tem a dor. Porque meu cliente tem dores. Quando ele sente a dor do que você resolve, onde ele vai? Entende? Qual que é o desejo do meu cliente? Será que ele tem dúvida? Ele nem sabe que ele deseja? Ele nem sabe que ele tem dor? Então, eu vou fazer um levantamento. E se eu investir esses 8 mil ali, um pouquinho para adquirir o conhecimento, um pouquinho para aplicar no tráfego, um pouquinho ali, isso vai fazer aumentar o meu ganho mensal? Qual que é a projeção? Porque se eu investir 8 e o meu lucro for para 12, tá pago. Eu vou ganhar 2 a mais todos os meses. É que as pessoas querem investir 8 e ganhar 50. Ganhar 10, quer investir 8 e ganhar 20. Não vai rolar, amigo. Entendi. Você nem sabe cuidar desse dinheiro se você ganhar. Você vai ganhar 20 no mês, no outro você vai ganhar 2. Aí você se quebra porque você deixou de dar atenção para aquilo que te fazia 10 todos os meses. Entendi. Então, assim, o que eu faço? Eu realmente tenho mentores, tá? Eu tenho mentores. Os meus mentores, eles sabem tudo da minha vida. Entende? Eu abro e falo, cara, eu tenho isso aqui de dinheiro. E eu tenho isso aqui de investimento. Como que eu faço? Eu tive que fazer um investimento em janeiro que me... Nossa! Acabou com o meu fundo. Eu não tinha nem um mês. Aí eu comecei todo um processo de mês a mês. Quanto eu vou poder guardar esse mês? 1.500. Guardei 1.500. E nesse mês, 15. E nesse mês, 50. E nesse mês, 100. Fui guardando. Aí eu fiz as minhas imersões, geraram um retorno financeiro grande. Fui guardando. Foi recuperando o fôlego. Entende? Mas uma coisa que eu digo, coragem. Olha quanto você tem e entenda que você só não tem mais porque você não está investindo. E tem que investir. Quantas pessoas estão terminando o casamento, terminando o relacionamento amoroso, porque você não está ajudando elas na disciplina dentro de casa? Entende? Então eu me pergunto, quantas pessoas estão tímidas, estão caladas, estão quietas, porque eu não estou ensinando elas a comunicar? Se eu investir dinheiro em tráfego pago, eu posso trazer uma pessoa que ainda não me conhece. E aí eu não faço para 100, eu faço para uma. Todas as palavras que eu digo não são para todo mundo. É para você. Você que tá escutando e precisa mudar. Perfeito. Top demais? Top. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Episódio maravilhoso, um sorriso incrível. E você que tá em casa, já lê aqui na descrição desse vídeo. Tem ali as redes sociais nossas, todos os canais de cortes. Tem também a rede social de Pauline Brito. Você pode acompanhar nas redes sociais, você pode entrar em contato, sinta-se à vontade, tá? Se você precisa ter uma melhor gestão financeira da sua vida, fala com essa mulher que ela é a pessoa certa. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Um grande agradecimento aqui ao nosso parceiro e patrocinador Bassoft. E a você ainda que vai patrocinar o nosso canal, seja muito bem-vindo. A gente está disponível para o seu patrocínio. Até o próximo vídeo. Valeu, Pauline. Valeu.